Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga, sou especialista no tratamento da ansiedade e ajudo você a dominá-la, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. E para o episódio do Me Ajuda Laura de hoje, eu escolhi a pergunta da Karine, que me mandou lá no Instagram a seguinte dúvida. A ansiedade provoca dores no peito e formigamento no rosto? É possível ela provocar alguma doença física? E só atividade e terapia resolvem? Achei excelente, principalmente a parte a ansiedade provoca alguma doença física? Então, Karine, olha só, sim e não. Por que sim e não? Porque quando a gente começa a ter os primeiros sintomas de ansiedade, que pode ser esse formigamento no rosto que você questionou, pode ser uma dificuldade para dormir, pode ser as crises de pânico em si. A gente, quando começa a sentir isso e logo busca tratamento para melhorar, para diminuir os sintomas, para entender como é a ansiedade para você, a gente consegue ter uma redução de consequências dessa ansiedade. Então, quanto antes eu começo a tratar os meus sintomas, antes eu evito que esses sintomas fiquem cada vez mais intensos ou pioram, ou se associam a outros. Então, a ansiedade, ela não tem esse poder de desenvolver doenças físicas no nosso corpo. Mas, com o passar do tempo, a gente sentindo, o coração acelerando, a gente tendo várias crises de pânico, algumas coisas vão sendo associadas. Então, a gente pode começar a desenvolver algumas dificuldades intestinais, algumas questões respiratórias, ou questões de pele, até mesmo coisas um pouco mais sérias, como doenças sanguíneas e coisas que às vezes a gente não entende de onde vem isso tudo, mas a causa pode ser sim esse desequilíbrio emocional que a ansiedade nos causa. Então não é que a ansiedade é causador, que a ansiedade provoque doenças físicas, mas a ansiedade pode ser limitante a ponto de facilitar, diminuir a nossa imunidade e facilita que algumas doenças apareçam. Por exemplo, uma doença muito comum que está associada a questões emocionais é a síndrome do intestino irritável. Outras doenças são muito comuns, pressão alta. Não é uma doença, mas é uma condição que muitas vezes está atrelada a essa questão da ansiedade. Eu tenho uma paciente que, quando chegou no consultório, ela tinha muitas inflamações no olho. Ela tinha aquele esterçol, ou então ela tinha entupimento dos canais lacrimais. E tudo isso, a médica oftalmo acompanhando ela, não tinha nenhuma causa orgânica ali. E com o tratamento da ansiedade, com ela conseguindo entender o que estava gerando todo o desconforto nela e melhorando e colocando algumas limitações nas relações, que foi o caso dela em si, tudo isso diminuiu muito, a ponto de hoje ela fazer um tempo que não tem nenhum tipo de situação no olho, Então, veja que assim, a ansiedade, ela não é a provocadora, mas ela é uma condição que facilita que outras doenças apareçam. Então, respondendo essa sua primeira pergunta, é isso que acontece. Em relação à atividade física e à terapia, são dois tratamentos que precisam andar juntos. É muito difícil a gente ter uma melhora da qualidade de vida, Levar uma vida que vale a pena ser vivida se a gente não cuidar do nosso todo. E o nosso todo envolve cuidar da mente e cuidar do corpo. Quando eu falo de terapia, eu tô falando em cuidar da minha mente, em mudar minha forma de pensar, mudar minha forma de me comportar, de interpretar os fatos. O momento em que eu faço esses movimentos, eu estou consequentemente mudando a minha forma de levar a vida. E isso torna os meus hábitos mais saudáveis e torna a minha vida mais interessante, mais saudável, mais fluida. E não adianta eu ter uma mente que está em boas condições de uso, digamos assim, se o meu corpo está sedentário, se o meu corpo está adoecido. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Além
além disso, já é mais do que sabido que o exercício físico provoca a liberação de algumas substâncias no corpo que fazem toda a diferença para todo esse circuito neuronal em que a gente precisa para ter uma vida saudável. Então, também não adianta eu ter um corpo extremamente saudável, né? Não necessariamente bonito, mas funcional e saudável, e ter uma mente disfuncional, né? Cheia de questões aí com problemas. Então, a terapia e o exercício físico, quando estão associados, têm uma potência na vida do ser humano incrível. Os meus pacientes do consultório que conseguem fazer exercício físico e seguem fazendo terapia, têm um ganho na qualidade de vida que é, assim, é bonito de ver, né? Porque dormem melhor, conseguem se relacionar melhor, conseguem ter uma fonte de liberar a sua ansiedade e outras emoções também, a raiva, o medo, a tristeza, fora toda a circuitaria, né, que acaba sendo acionada neurologicamente falando e psiquicamente falando. Então, sim, psicoterapia e exercício físico ajudam muito no processo do tratamento da ansiedade. Eu sugiro que você comece com caminhadas, por exemplo, mas caminhadas que deixam você sem fôlego. Aquela caminhada que a gente faz e consegue ir conversando com uma amiga e trocando uma ideia e olhando a paisagem, é uma caminhada que funciona para outras coisas, né? Para você não ficar parado. Mas ela não é uma caminhada que gera a produção de hormônios que a gente quer. Então, comece com caminhadas de 15, 20 minutos num pique acelerado e você já vai conseguir ver todos os dias e você já vai conseguir ver benefícios. E aí, conforme você vai dando conta desses 15 minutos, você vai aumentando até chegar num limite aí, 40 minutos, 30 minutos, 1 hora, e até dá vontade de você fazer outro exercício, né? Escolha aquele que você gosta mais. É dançar, é fazer pilates, é fazer musculação, é algum esporte coletivo, não importa. Mas mova-se, mexa o seu corpo. E claro, faça terapia para mexer a sua mente também. Então, um corpo e uma mente saudáveis não tem para ninguém, né? A gente consegue ter aí um fortalecimento do todo de uma maneira que fica bem mais difícil das oscilações de humor e das nossas oscilações das emoções mesmo nos acometerem e deixarem a nossa vida mais disfuncional e com problemas mais sérios. Karine, espero ter te ajudado, espero ter respondido aí a tua pergunta de forma satisfatória. Obrigada por participar aqui do Me Ajuda Laura e até o próximo episódio. Tchau, tchau.